Oi, pessoal do oitavo ano, aqui é a Prof. Daniele trazendo as atividades dessa semana, de 11 a 15 de maio. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam cumprindo direitinho, né, a recomendação de ficar em casa e podendo fazer as atividades da escola com tranquilidade. Então, essa semana, deixa eu voltar aqui. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, né? Sobre o Covid-19 e essa pandemia que está ocorrendo em todo o mundo, né? E por isso que é uma pandemia. E por que a gente vai conversar especificamente sobre isso? Eu até mandei para vocês lá nas primeiras semanas um estudo para a gente lembrar um pouco o que eram doenças transmissíveis e não transmissíveis que a gente viu no sétimo ano, né? E agora a gente pensou, eu e a Prof. Adri de História, em fazer um trabalho relacionado a isso e a construção das civilizações, né? E ao nosso papel como cidadão dentro desses mecanismos todos que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia e como que a gente pode ajudar a construir uma cidade melhor, um mundo melhor. Então, pensando nisso, a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo de ciências sobre as doenças, tá? E a Prof. Adri vai mandar um vídeo para vocês mais relacionado ao conteúdo dela de história, beleza? Então, para a gente começar, a gente tem que lembrar um pouquinho de alguns conceitos, tá? Que a gente viu lá no sétimo ano, quando a gente viu essas doenças. Que conceitos são esses? O conceito de epidemia e pandemia. Por que o Covid-19 ele não é uma epidemia, e sim uma pandemia? Porque ele já tomou uma proporção de disseminação que passou a ser intercontinental. Então, toda vez que isso acontece, de uma doença não ficar regionalizada, né, não ficar numa determinada região e tomar essa proporção de atingir muitos países e continentes, a gente tem as chamadas pandemias. E por isso que o Covid-19 é uma pandemia. As epidemias, elas são regionalizadas, então elas vão ocorrer numa cidade, num estado, talvez num país, né, ou alguns estados de um país, mas elas ficam, então, condicionadas, né, nessa região. Elas ficam ocorrendo só nessa determinada região. E aí, por isso que ela é epidemia. Tanto epidemias quanto pandemias são situações ruins para aquele local que está vivendo aquela doença, né? Mas, para a gente ter uma ideia, por que o Covid-19 foi, então, lá em março, né? Direcionado, né, para essa nomenclatura de pandemia, porque ele ultrapassou as barreiras continentais e atingiu, então, muitos países. Lembrando que ele começou lá na China, né, em dezembro de 2019, por isso que ele leva o 19 lá no nome, né, e rapidamente se espalhou, né, para os países próximos asiáticos e depois atingiu a Europa, tá? Então, aqui eu trouxe algumas epidemias e pandemias importantes na história, tá? Que ocorreram ao longo da história. Algumas que ficaram mais marcadas. Esses anos que estão ali entre parênteses são os anos em que elas tiveram um maior número de ocorrências. Então, naquele período, ela teve um impacto maior sobre as populações. A peste negra, por exemplo, ou peste bubônica, que tem esse nome de peste bubônica porque no corpo da pessoa formam uns inchaços, umas bolhas grandes que eles chamavam de bubões na época. Então, por isso que ficou chamado de peste bubônica, né? A peste bubônica, pessoal, ela dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Isso, na época, dava mais ou menos uns 100 milhões de pessoas. E lá na Ásia, cerca de 24 milhões de pessoas morreram. Então, foi um evento muito importante na história, porque muitas populações foram atingidas, né? E impactou também sobre as construções das cidades, né? Então, na verdade,
essa doença, ela fez com que houvesse uma movimentação toda nas cidades, tentando se livrar dela, né? Então ela chegou, ela vai chegar na Europa através da zona portuária. Então comerciantes, né, aportaram num porto em Gênova, e a gente vai ter a disseminação na Europa através dessa chegada portuária. E essa bactéria, ela vai ser transmitida, da peste bubônica, ela vai ser transmitida através da picada de pulgas de ratos. Gente, ratos, eles são atraídos por alimentos que estejam disponíveis facilmente para eles, né? Os roedores, eles se alimentam de uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de alimentos. Então, esses ratos vinham atraídos pela sujeira, porque não se tinha esse cuidado, né, com a limpeza das ruas, o lixo podia ficar acumulado, né? Não tinham as condições sanitárias adequadas. A questão da higiene pessoal também, né, não era a que a gente tem hoje. As pessoas não tomavam banho todos os dias. Então, tudo isso faz com que haja essa deficiência, essa falta de condições de higiene pessoal e da higiene do local. E aí entra a questão do saneamento básico, para que a gente tenha condições adequadas de vida. Então, isso atraiu roedores. Os roedores, então, eles podem ter pulgas. E essas pulgas, esses roedores infectados, então, com essa bactéria, a pulga pica o rato e depois, se a pulga picar uma pessoa, ela acaba transmitindo, tá? Essa peste bubônica, inicialmente, ela começou a ser disseminada, sim, através da picada das pulgas, mas ela apresenta uma fase em que ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, que é a fase em que ela se torna, então, uma peste pneumônica. E aí, então, nas secreções, né, respiratórias, então ao tossir, ao espirrar, né, na saliva da pessoa, pode fazer a transmissão dessa bactéria. Então foi um caso muito grave, tá? O que aconteceu? As pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais poder aquisitivo, elas acabaram migrando para o campo. Então as pessoas que tinham mais recursos tinham casas no campo, né, fazendas, e elas então fugiram para o campo, e as pessoas que não tinham essas condições acabaram se trancando em casa, porque os médicos não sabiam muito bem como tratar, não sabiam muito bem o que causava isso, né, e recomendavam que as pessoas ficassem isoladas. Então, a única coisa que eles sabiam é que o isolamento fazia com que ocorressem menos casos de contágio. Então, a indicação era ficar em casa ou se afastar o máximo possível da doença. Então, as pessoas que não tinham esse poder aquisitivo de ter casas no campo ou fazendas acabavam ficando trancadas em casa, né? E os que tinham mais condições acabaram migrando para o campo. Então, a gente teve a peste negra ou bubônica nesse período aí do século XIV, que foi muito importante. Ela ocorre até hoje, só que em proporções muito menores, tanto é que nem se registra quase, né, casos. Tá? O último caso, assim, mais volumoso dela foi em 1720, mas nada comparado a esse período aí do século XIV, né, que foi bem impactante. Depois a gente vai ter a gripe espanhola como um evento bem importante na história, né, que causou também muitas mortes nas populações no mundo, né? A gente vai ter aí na gripe espanhola um boom de ocorrência, né, um maior volume de ocorrência dela nesses 2 anos no século XX, 1918 e 1919, tá? Próximos à guerra, né? Então, a gente vai ter aí a gripe espanhola, ela é causada pelo vírus influenza H1N1, a gente já falou sobre ele várias vezes, né? A gente tem vacina, inclusive, que previne o H1N1.
Então, a gripe espanhola, ela acabou, então, matando 100 milhões de pessoas no mundo todo. E também levou um tempo, né, para se descobrir qual era o agente causador, entender um pouco da doença, para se tomar medidas mais efetivas aí de combate dentro da medicina. Mas o isolamento social, ou distanciamento social, como a gente está chamando agora, foi uma das medidas importantes, tá? Depois eu coloquei aqui o ebola, tá? O ebola, ele ocorre até hoje, pessoal, no continente africano, tá? Ele é muito restrito do continente africano. E ele é causado por um vírus também, o vírus ebola. E o vírus ebola, ele vai ser transmitido através do contato com restos de animais, mas ele, depois que a pessoa pega, pode transmitir de pessoa para pessoa através das secreções também. Desculpa aí, pessoal, esse latido foi da minha cachorrinha, que ela tava aqui comigo, e aí ela latiu. E eu tava falando, né, do ebola, ele ocorre até hoje, ele é restrito do continente africano, e o ebola, ele é bastante agressivo, é um vírus bastante agressivo, não existe medidas de tratamento, né, específicas para o ebola. Então, a pessoa que pega o ebola, ela passa por aquele momento, o corpo tem que fazer o combate sozinho. Então, o que os médicos conseguem é dar condições mais estruturais, assim, como, por exemplo, manter o corpo da pessoa hidratada, bem alimentada, né, dela ter um sono, né, que ela possa recuperar energias, mas mais que isso não é possível. Então, as pessoas que pegam o ebola, elas são isoladas completamente e elas então têm que combater sozinhas o corpo, né? Eu mandei para vocês um videozinho nas semanas passadas sobre os sistemas de defesa. E aí vocês viram, né? É um mecanismo muito elaborado no nosso corpo e ele precisa de um tempo para acontecer. E aí, no caso do ebola, as pessoas então ficam dentro daquele ciclo viral tentando combater, tá? Só que os casos de mortalidade chegam a quase 50% dos contaminados. É muito alto, né? Então, o isolamento é a primeira medida, e aí é isolamento mesmo, essas pessoas ficam sem contato com outras para tentar conter o contágio, né? Depois a gente teve a gripe suína, em 2009. A gripe suína é H1N1, ó, que nem a gripe espanhola, tá? É um subtipo do vírus influenza, assim como a gripe espanhola, do H1N1. E qual foi a diferença, tá? Que na gripe suína de 2009, a gente tinha a vacina da gripe, que foi desenvolvida a partir lá de estudos feitos de todos os casos de gripe que nós fomos tendo, né, epidemias de gripe ao longo da história. Então, nesse caso, em 2009, a gente já tinha a vacina da gripe. O que aconteceu? A vacina da gripe, nesse período, ela era dada para grupos de risco, por exemplo, pessoas que ficam mais suscetíveis a ter gripes, idosos, crianças, né? Agentes de saúde, porque entram em contato com muitas pessoas, os professores. Então, a vacina da gripe ela era dada para grupos específicos, e nesse período da gripe de 2009, ela foi ampliada para toda a população. E aí, então, a gente pôde fazer esse combate, né, mais rápido e o controle mais rápido da gripe de 2009, da gripe suína. E hoje a gente tem, então, o Covid-19. Ah, pessoal, o Covid-19, ele é um vírus do tipo corona. O código desse vírus corona é o SARS-CoV-2. Tá? Os vírus SARS, eles são todos vírus que afetam o sistema respiratório, com dificuldade respiratória. Então, a diferença do vírus corona, do SARS-CoV-2, para o H1N1, por exemplo, que é o causador da gripe, é que o vírus H1N1 ele não causa a dificuldade respiratória, ele não causa falta de ar. E o Covid causa, tá? Ele causa uma insuficiência respiratória aguda. Então, essa é a diferença, tá? Entre os dois.
E por isso, então, não é uma gripezinha, é um vírus que ataca fortemente o sistema respiratório. Até o momento, hoje eu tô gravando dia 8, tá? 8 de maio, tô gravando esse vídeo. Esse dado de quase 240 mil mortos no mundo é do dia 7. Na verdade, tem 236 mil mortos no mundo, não, no mundo, tá? Então, a gente tem esse dado está sendo atualizado, né, todos os dias pelas organizações de saúde. Tem a famosa OMS, né, que é falada toda hora, OMS, OMS, OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, tá? Então ela é que atualiza esses números e ela também dá diretrizes, né, de como a gente deve agir nesse momento de pandemia. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, deixa eu só pegar aqui os dados do Rio Grande do Sul que eu tenho aqui, já digo para vocês. No Rio Grande do Sul, a gente tem 2.100 casos confirmados e 90 mortes, tá? Em Porto Alegre, 511 casos confirmados e 17 mortes. Então, a gente vai ter, então, aqui em Porto Alegre, né, um número de mortes menor e de casos confirmados também. Por quê? Porque rapidamente os nossos governos, a prefeitura e estado, né, agiram orientando o distanciamento social, que a gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, em todos esses casos que eu citei antes do mundo, né, do longo da história que ocorreram, em todos eles foi recomendado o distanciamento social. Por quê? No início a gente não sabe do que a gente tá, com o que a gente está lidando, né? Até a gente entender melhor esses mecanismos e como que isso a gente lida com isso, a melhor maneira é evitar de encontrar pessoas, porque eu diminuo a chance de me contagiar, caso uma dessas pessoas que eu encontrei esteja doente. Então, o distanciamento social, que é como a gente está chamando agora, né? Não é um isolamento que a gente chega a fazer, mas algumas pessoas chamam de isolamento, né? Porque o isolamento, ele interrompe por completo esse contato com outras pessoas, né? E no distanciamento social, que é o que a gente tem feito agora, ocorre uma recomendação de que a gente fique em casa. Podendo, né, ficar em casa, fique em casa. Que é o que a gente está fazendo agora, né? Essa recomendação de ficar em casa nos atingiu diretamente, porque aí as aulas foram suspensas e a gente passou a ter as atividades através online, né? Então as atividades são enviadas para vocês, existe a plataforma lá Iônica e alguns professores começaram a fazer lives, agora todos os professores farão lives, né, a partir de agora. Então a gente vai tendo esse contato online, porque a gente tem essa oportunidade de fazer esse momento online, né? Algumas profissões, por exemplo, não têm, como é o caso dos agentes de saúde, eles têm que estar lá no hospital, como é o caso das pessoas que distribuem alimentos, a gente não pode parar de comer, né? Então, esses setores que são chamados de setores essenciais, eles mantiveram as suas atividades e aqueles que puderam ficar em casa, ficaram em casa, tá? Então, que é o nosso caso, né? Então, a medida do distanciamento social, ela evita o contato de uma pessoa com outra, evitando assim o contágio, porque a gente não sabe se essa outra pessoa está ou não com a doença. Existiram no início muitos casos assintomáticos, ainda tem, né? Então, pessoas que estão com o Covid, mas não sabem, porque não tem sintomas. Então, para essa pessoa, beleza, ela não passou, né? Dificuldade respiratória, não teve tosse, não teve febre, mas ela transmitiu a doença para outras. Então, por isso a recomendação. Outras medidas importantes que foram tomadas, né? A recomendação de higienizar as mãos com água e sabão, sempre que possível. Se não tiver água e sabão, álcool 70%. Por que o álcool 70%? Porque o álcool 92, que é o outro que a gente tem disponível,
ele agride muito esse sebinho, essa oleosidade que a gente tem sobre a pele, que é uma barreira importante. A gente viu lá no sistema de defesa também que esse sebinho que a gente produz e que fica sobre a nossa pele é uma barreira inespecífica, é uma primeira linha de defesa do nosso corpo para combater doenças. Então a gente não pode agredir ela. E aí por isso o álcool 92 ele não é recomendado. E o álcool 46, que é o outro que a gente tem disponível, ele é muito diluído, ele é mais água do que álcool. Então a ação de eliminação dos micro-organismos não é efetiva. Então por isso o álcool 70, tá? Evitar tocar o rosto, olhos, nariz e boca, se não tiver lavado as mãos recentemente. Isso a gente vai ter que se policiar muito, principalmente quando retornarem às aulas, né? Porque a gente tem esse hábito de coçar nariz e olhos muito, ou de levar a mão à boca, né? Então a gente vai ter que se policiar muito. Não compartilhar a garrafa, que eu brigo sempre com vocês, né? Não compartilhar os lanches. Então a gente vai ter que tomar muitos cuidados, tá? Usar as máscaras, né? De proteção aí, nariz e boca, né? Tapando nariz e boca. Modificar a maneira de cumprimentar, né? Infelizmente não vamos poder mais fazer aqueles longos abraços e beijos que a gente fazia ao chegar na aula, né? Então isso a gente não vai poder mais por um tempo, até que a gente entenda melhor essa doença e a gente tenha mecanismos mais efetivos de evitar o contágio, né? E a questão da solidariedade, aqui muito relacionado à nossa atividade que a gente vai fazer semana que vem, tá? Pensar no próximo, ser cidadão, atuar com cidadania, pensar no coletivo, tá? Como as minhas ações individuais afetam o meu coletivo, né? A minha casa, o meu prédio, o meu bairro, a minha cidade, tá? Aqui embaixo eu coloquei algumas figurinhas, aqui no meio tá eu fazendo compras no supermercado, e foi uma das ações solidárias no início, né? Os mais idosos, por exemplo, que era no início, estava aquela preocupação com os mais idosos, vamos proteger os mais idosos, e muitas pessoas se prontificaram a fazer compras para eles, né? Ir ao supermercado, ir à farmácia, passear com o animalzinho de estimação para que eles não se expusessem ao contágio, né? Então, esse pensar no próximo, tá? Hoje, esse pensar no próximo, ele já está ampliado, né? Porque muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos ou eram pessoas que trabalhavam na informalidade, né? E acabam não tendo mais fontes de renda. Então, esse pensar no próximo tá em doações de alimentos, né? De roupa, agora vai vir o nosso inverno, então isso vai ser muito importante. Então, na semana que vem, vamos ter a atividade interdisciplinar com história, com a Prof. Adri, aguardem as instruções, tá? Acho que vai ser um trabalho, tenho certeza, vai ser um trabalho bem legal, vocês vão gostar. E eu tô aguardando que vocês me mandem as dúvidas de vocês lá na plataforma Iônica, tá? Mandem as dúvidas, perguntem. A gente vai ter as lives agora e vocês podem me perguntar nas lives também. Porém, eu gostaria que vocês me dessem um retorno lá na plataforma. Essa semana, inclusive, semana passada, aliás, eu mandei recadinho de novo para que vocês dessem o retorno de como vocês estão se saindo e eu estou esperando esse retorno de vocês, tá? Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos, que vocês estejam bem, tá? Que vocês possam estar saudáveis nas suas casas, com as suas famílias e fazendo as atividades da escola, obviamente, tá? Beijo da Prof.